comecei em Portugal, que é engraçado, que eu saí do Brasil há 10 anos atrás, em 2014, exatamente, há 10 anos, uma década. E foi a primeira vez eu vim com um grupo Felizes Alquimistas que a gente montou no Brasil. Inclusive o baixista vai tocar comigo hoje no Cachorro Latino, que é o Rony. Saímos eu sou de São Paulo, mas na época morava em Extrema, e ele em Socorro, que era perto de Extrema. E o João Gabriel Correia, o baterista que veio junto com a gente. E aí a gente saiu com esse trio de caipiras e viemos para Portugal. Nossa, vamos para Europa tentar ser músico de rua. E chegamos, pim, 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 vamos correr, fizemos os primeiros 10 euros na rua, vamos almoçar num restaurante, já todos felizes, nossa, vamos comemorar. E ali começou a história. Ficamos 6 meses em Portugal, eu fiquei 6 meses em Portugal, o Rony nunca mais saiu, voltou para o Brasil só para visitar. Mora aqui até hoje, o baixista. O João Gabriel Corrêa, que era o baterista, foi ser padrinho de casamento, foi o primeiro que voltou em 3 meses, voltou pro Brasil. E eu voltei 6 meses depois, fui fazer faculdade de gastronomia, entrava também com umas histórias na cabeça. E aí foi isso. Depois resolvi voltar pra cá depois da faculdade de gastronomia, aí fiquei aqui 5 anos morando aqui. Cheguei a trabalhar em restaurantes aqui, cheguei a ser chefe de cozinha até, numa casa de fado. Foi engraçado, foi onde eu conheci o Eduardo Statuto, que é o guitarrista italiano, que toca comigo hoje também, na rua, ia fazer umas tocadas de vez em quando na rua, então conheci ele, e ele... E aí foi a hora que a coisa começou a ficar séria, assim, no que se diz respeito a Cachorro Latino, a Pedro Gaia, querer sair da rua e começar a subir em palcos. Foi meio que por aí, assim, o Eduardo foi uma peça fundamental para isso, assim, também. Porque, inclusive, a gente trabalhou junto nesse restaurante. E aí, enfim, tivemos umas confusões lá dentro com os responsáveis. E foi a hora que a gente falou, vamos pra rua, mano, né? A gente é músico, vamos pra rua, bora. Aí voltamos pra rua com força total. E aí começamos a pegar umas gigs também pra ir pra palcos. E aí começamos a ir pra algumas casitas. E aí foi que a gente começou a se animar, né? Até, sinceramente, aparecer esse projeto Cantautores, né? Porque para mim, o projeto Cantautores ele é um marco, né? Ele é uma virada de jogo de todos esses artistas de rua que estão participando. Porque o que um artista de rua com qualidade, um compositor precisa, é exatamente de um espaço adequado para se apresentar, um equipamento adequado, uma produção adequada, né? E fundamental ainda, tendo como isso um produto final, né? Entre vinil, vídeo, músicas gravadas, né? E todo esse trato que eu acho que o artista busca também. En la primera y en la fecha y el hilero lao es en lunes que ella se encanta. Lilelo lao, la tercera parte de la cena, el cuarto minguante le llama. Es el quinto árbol de la vida y el hilelo lao, una cesta llena de mañana y el hilelo lao, 7 semanas y aún el dulce sabor de manzana. En la primera y en la fecha y el hilelo lao es en lunes que ella se encanta. La tercera parte de la cena, el cuarto minguante le llama. Es
el quinto árbol de la vida. Leli, lelo, lao, una cesta llena de mañana. Leli, lelo, lao, 7 semanas y aún el dulce sabor de manzana. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Tierra. A verdade é que tinha uma vizinha de um lugar que eu toco, que é o Miradouro de Santa Luzia, que ela acho que não ia muito com a minha cara, na verdade. E aí o que que acontece? Dizem que ela mandou um e-mail até com o nome da minha banda, dizem que a polícia tinha até o nome da banda lá registrado. Wanted, né? Procurado pela polícia, porque era os meninos que cantam música cubana. E aí a gente ficou meio famoso pelo visto ali no nome, na boca da polícia ali por conta disso, por fazerem reclamações, né? Denúncias de barulho, né? A gente que é artista de rua, a gente sofre muito isso, né? Acaba tendo que enfrentar esse problema, né? Estamos tocando na rua, tem vizinhos, tem pessoas morando ali, né? Então, às vezes a gente está sujeito a passar por tudo, né? Inclusive levar com a polícia, né? E, enfim. Eu já tive alguns outros problemas também no Largo do Carmo, com essa parte de fiscalização, que eles fiscalizam os músicos de rua, né? E que na grande maioria não tem licença, né? Então a verdade é que eles sabem disso, que a maioria não tem licença, mas em alguns momentos eles partem para fazer esse trabalho, né? E aí é a hora que eles têm o direito, né? De levar, inclusive, o equipamento, e deixar os músicos sem equipamento. Já levaram 2 vezes. Uma vez, a primeira eu estava preparado. Eu e o baterista que tocava comigo havíamos comprado um outro amplificador reserva. Então, depois pegamos o reserva, consegui ainda fazer o dinheiro para tirar o amplificador que foi levado. Você tem que pagar uma multa para tirar. E recentemente, agora a última vez que eu estive aqui em Portugal, antes de voltar para o Brasil, tipo uma semana antes de voltar para o Brasil, eu voltei para o Brasil sem amplificador. Poderia ter deixado aqui na casa de um amigo, né, para quando voltasse para cá ter o amplificador para voltar a tocar. Dessa vez eu voltei pro concerto, mas não pra rua, pelo menos por enquanto, porque eu tô sem amplificador, né? Agora, para continuar aí sobrevivendo, né? Tenho que fazer, por exemplo, a partir de amanhã, né? Que eu tô guardando pro concerto, mas a partir de amanhã eu já vou começar a ir pra rua de guitarra acústica. Buenas noches, companheiros, companheiras. Já chegou a caravana da alegria, a matilha de swingueiros viajantes. Tem pro pai, tem pra mãe, tem pra tia. Na caravana de tuaregues e sultões, tem ciganos, cucarachas, negros, índios. Na mala temos alegrias e canções para bailar a noite inteira com a tribo Avante, hermanos.
companheiros, companheiras, já chegou a caravana da alegria, a matilha de swingueiros viajantes. Tem pro pai, tem pra mãe, tem pra tia, na caravana de tuaregues e sultões. Tem ciganos, cucarachas, negros, índios, na mala temos alegrias e canções, para bailar a noite inteira com a tribo chegando. Tem um pacto de sangue, a vida é palco, a liberdade é nossa rua. Vamos brindar e comungar todos os cães, cães que latem pra saudar a luz da lua. Não nascemos pra ser poodle de madame, arrancamos a coleira do destino. Se o vira-lata segue livre respeitando, ele é da banda do cachorro latiregando. Avante, hermano! De sangue, a vida é palco, a liberdade é nossa rua. Vamos brindar e comungar todos os cães, cães que latem pra saudar a luz da lua. Não nascemos pra ser poodle de madame, arrancamos a coleira do destino. Se o vira-lata segue livre, respeito rafeiro, ele é da banda do cachorro latino. Ele é da banda do cachorro. Duelo de egos, um elo de amor, esgrima o meu peito que sangra, esgrima o teu peito que sangra. Duelo de egos, um elo de amor, esgrima o meu peito que
que sangra. Esgrima o teu peito que sangra. De, 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 armadura invisível será invencível, será invencível. Rosa na boca e trans, rosa na boca e trans. Passo a dor. Na boca e passo a dor. Ser busker pra mim é ser pirata. Eu brinco e ao mesmo tempo levo tão a sério, porque, pô, de certa forma, quantas vezes eu atravessei o oceano, né, pra chegar até aqui, pra ser busker, né? E é muito legal esse contato com o dinheiro. Eu mesmo faço coleção de notas do mundo. E essa é muito gostoso porque você olha pro dinheiro e fala assim, até que ele não me domina tanto, porque se eu tenho aqui umas notas aqui penduradas aqui, sei lá, num quadro na parede, então é sinal de que não é toda hora que eu tô precisando de dinheiro, porque se fosse toda hora eu ia ter que arrancá-lo dos quadros e trocá-los. Então ele me traz essa sensação de que eu não deixo o dinheiro me dominar e dizer para onde é que eu tenho que ir. Na verdade, porque eu acredito que eu não venho aqui por causa do dinheiro. Quando eu atravesso o oceano, eu venho aqui pelo prazer de se aventurar, né? E de acreditar também que eu não sei porque eu tive sempre uma intuição de que a Europa me traria um reconhecimento, talvez antes de ser reconhecido no Brasil, não sei. Mas eu sempre senti que o povo europeu, para a música brasileira, tem um feeling diferente, né? Que às vezes eu senti falta no Brasil de algumas pessoas relacionado com a minha música, né? Esse feeling, apesar de ter muita gente inteligente de muito bom gosto no Brasil, que a mídia brasileira distribui hoje em dia tá distante do meu trabalho. Depois eu fui descobrir que a palavra busker é buscador. Depois eu fui entender que é isso, que na verdade os piratas eram buskers, né? Eles saíam
atravessavam, navegavam, enfim, para buscar, né, coisas, para buscar lugares, para buscar tesouros, para buscar, inclusive, navios de outros, né, e, enfim. Mas iam buscar. E essa forma engraçada de você receber o, a moeda no chapéu, né? Que é essa cultura do busker, ou de passar o chapéu. É um ritual tão bonito, porque eu até brinco assim, é como se você. Eu não vou usar esse termo roubar, não. Mas você tá tirando aquela moedinha do bolso da pessoa de uma forma muito elegante, que é com a arte, né? Com a música, né? E é natural, você não pede. Né? Você não vou ficar olhando pro olho do cara, tipo, ah, preciso comer um pão de queijo. Não. Eu tô aqui tocando. Se sentir, coloca. Aí é muito mais gostoso receber, né? Do que o cara ficar ali pedindo a moeda com os olhos. Mesmo cego na retina sigo, voando rente. Mesmo cego na retina sigo o meu radar. Mesmo cego na retina sigo, voando rente. Mesmo cego na retina sigo o meu radar. Morcego humano, eu vivo. Morcego humano, eu sigo. Morcego humano, eu vivo. Morcego humano, eu sigo o meu radar. O tino do timoneiro é seguir seu destino de timoneiro. O tino do timoneiro é seguir seu destino. Tino do timoneiro é seguir seu destino de timoneiro. Tino do timoneiro é seguir seu destino. Tino do timoneiro é seguir, mesmo cego na retina sigo, voando rente. Mesmo cego na retina sigo o meu radar. Mesmo cego na retina sigo, voando rente. Mesmo cego na retina sigo o meu radar. O tino timoneiro é seguir seu destino de timoneiro. O tino do timoneiro é seguir seu destino.
assim, a minha história com a composição, ela começou por conta, eu comecei a escrever poesia com 12 anos de idade. Minha mãe, poeta, Neuza Pinheiro, tem uma história grande com o Paulo Leminski em Curitiba. Ela era amiga do Paulo, de Londrina, o pessoal do Paraná, Itamar Assunção, Arrigo Barnabé, ela era dessa turma massa. Então foi aí, eu comecei a escrever poesia por conta dela, de que estava convivendo muito com ela. E meu pai também, Beto Couto, é poeta e compositor, saxofonista. Então eu tive essa coisa, né? Eles escrevem muito bem. Meu pai também é jornalista. Meu pai escreve muito bem, minha mãe escreve muito bem. Então eu acho que vim com esse sangue, né? Esse talento também de escrever. Gosto de escrever. E aí foi que eu comecei a escrever poemas, assim, e minha mãe, né, já olhava e falava: "Ei, isso é bom, isso é legal, gostei, você tem talento." Começou assim, né? E aí foi indo. Aí ela é violonista também, cantora, então comecei a pegar o violão dela e tal, tal, tal. Cheguei a estudar trompete na Fundação das Artes São Caetano do Sul, a me interessar. Só que aí tive uma cena, resolvi largar, virar minha vida para um outro lado e pensar em outras coisas. E na verdade eu não tinha me encontrado ainda, não tinha entendido que o meu instrumento era o violão. Então aí demorou para depois eu voltar e falar, não, e definir. Como músico é isso aqui que eu tenho que realmente agora estudar, que é a guitarra, né? Sempre teve ali pendurada na parede, eu fiquei querendo bater a cabeça em outras paredes, aí eu falei, não, era ela mesmo, era ela que estava sempre ali. Este samba não é café pequeno e não tem hora marcada. Tem a cura e o veneno e a dose certa da batucada. Tem malandro por aí que não é de nada e por aqui vem quebrando a mesa. Do papai recebe mesada e se deslinha de frente da nobreza. Malandro por aí que desce a lenha. Quero ver a morena sambar, que assim vou acertando a dose, mostrando que é nobreza, não vou morrer de overdose. Agora a dose é certa, se liga neguinho, entra na roda de fininho, vem chegando de mansinho. Oh, Maria da Penha. Oh, Maria da Penha. Oh, Maria da Penha. Tem malandro por aí que desce a lenha.
Então, assim, a rua também ela é perigosa. Ela é perigosa porque você acaba gastando muita energia passando muito tempo na rua. Então a rua ela também te traz, ela suga a sua energia de certa forma. Você está tocando, é muita gente passando, é muita gente falando, é muita gente tirando foto de você. Então ela acaba sendo, ela traz esse cansaço, a rua traz esse cansaço. Eu acho que é diferente do artista subir num palco, ter um camarim, se preparar, fazer um ritual, subir, tocar. A rua, ela é um outro contexto. Você tem que tocar, se não tá dando o dinheiro, você segura mais um tempo. Se começa a chover, acabou. Se tem chuva, você não trabalha. Se você tem polícia e leva teu equipamento, você fica sem equipamento. Então, assim, você acaba tendo uma instabilidade muito grande na sua vida, entendeu? Eu, com 10 anos, e estou ouvindo isso de vários artistas de rua que estão cansados. Cansados de sofrer. Cansados de sofrer. Então, por isso que eu desejo para cada um deles, para cada um que queira, lá no fundo, porque existem muitos por aí que estão aí. Olha, eu vou até dizer, tem muitos por aí que não vou dizer que não são músicos, nem que não são artistas, mas que fazem aquilo pelas coxas. É só porque é uma forma, parece que mais fácil de fazer dinheiro. Então, entendeu? Agora, quem quer ser artista, quem quer subir num palco, quem quer mostrar o seu trabalho pro mundo, eu torço para cada um deles para que saiam da rua e depois só voltem por prazer. Valeu. Obrigado você, meu irmão, por ter me convidado, meu querido. Obrigado de coração. Obrigado mesmo. Mesmo cego na retina sigo, voando rente. Mesmo cego na retina sigo o meu radar. Mesmo cego na retina